Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, mais uma vez, uma alegria muito grande de estarmos realizando este curso dentro dos cursos ligados a esta projeção dos módulos, né? Nós podemos perceber neste curso de História da Igreja Antiga, este módulo em que nós já estamos praticamente finalizando o nosso módulo, né? Nós estamos já nas últimas aulas, né? Já tratando de realidades concernentes a uma projeção no século IV, em que a Igreja já, de alguma forma, ela está avançando no seu processo evangelizador, no seu caráter de evangelização, mas também no seu caráter civilizatório, né? Nós vamos perceber que ela já vai dar início, né? Mesmo no século IV mesmo, vai dar início ao seu processo mesmo de proporcionar uma civilização cristã, né? Aos poucos nós já vamos percebendo isso. Mas é interessante notarmos hoje, nesta aula, nós vamos perceber que mesmo após o Edito de Milão, em 313, com toda aquela realidade que nós já estudamos acerca de Constantino, que proibiu, vamos dizer assim, a perseguição aos cristãos, permitiu a liberdade de culto dos cristãos no próprio império. Nós percebemos um aumento na quantidade até mesmo de igrejas em Roma mesmo, né? Nós observamos toda essa realidade no século IV, todo o desenvolvimento orgânico da igreja também no século IV, grandes padres e doutores da igreja que surgiram no século IV para debelar as heresias que já estavam avançando também, tais como, por exemplo, o arianismo, no ano 325, com o Concílio de Niceia, né? E no ano 381 nós tivemos uma outra heresia que também foi combatida por meio do Concílio de Constantinopla, que foi o macedonismo. O arianismo era uma heresia que atacava diretamente a pessoa de Cristo, a divindade de Cristo, e o macedonismo, por meio de Macedônio, atacava a divindade do Espírito Santo. Essas heresias foram combatidas, foram debeladas, digamos assim, né? A igreja se posicionou contra elas nestes dois concílios, Concílio de Niceia, Concílio de Constantinopla. Dos dois concílios surge o chamado credo niceno-constantinopolitano, tão conhecido dos fiéis leigos em geral, embora, especialmente aqui no Brasil, não seja tão rezado nas santas missas, né? Se faz mais a opção com o Novus Ordo, se faz mais a opção de se rezar o credo apostólico, né? Que é aquele credo mais curto que nós rezamos hoje na maioria das vezes na celebração da Santa Missa aos domingos. Mas é interessante observarmos que não apenas houve esse desenvolvimento da Igreja enquanto seus quadros ao longo do século IV, né, e o combate às heresias que foram também surgindo, né, por ocasião do arianismo, do macedonismo, mas também precisamos observar, dentro desse aspecto, uma alteração, né, um desenvolvimento, uma realidade, podemos assim dizer, de entrelaçamento entre as realidades da igreja e as realidades do império, né? Chega um momento em que nós vamos observar que, com o desenvolvimento do cristianismo e paganismo no Império Romano começam a caminhar de alguma forma paralelamente, né? Em alguns momentos você vai observar um entrelaçamento mesmo entre essas duas realidades. Nós vamos perceber, por exemplo, que os pagãos também vão sofrer, apesar de não aceitarem à primeira vista o cristianismo, mas eles também vão sofrer algumas influências do cristianismo, se assim bem observarmos ao longo deste século IV, né? Nós vamos perceber do mesmo jeito que o cristianismo também acaba sofrendo algumas influências do paganismo. Nós vamos perceber pessoas cristãs nos mais altos cargos
existentes no Império Romano, até mesmo dentro da própria realeza imperial, nós vamos evidenciar isso, né, ao longo deste século IV, mas nós também vamos perceber que o paganismo ele ainda tenta, de alguma forma, se manter neste século. Né? O paganismo tenta, de alguma forma, sobreviver, porque o que nós estamos observando é uma decadência moral, por ocasião do próprio império, e isso vai acabar também acarretando uma decadência do próprio paganismo, enquanto nós vamos percebendo que, de um lado, os templos dedicados aos deuses pagãos, eles começam a ser abandonados pela população. Do outro lado, nós vamos perceber que os templos dedicados ao cristianismo, podemos assim evidenciar, as igrejas, as catedrais, as basílicas, começam a lotar de pessoas, né? Nós vamos notar essa realidade. Então, aos poucos, no século IV, nós vamos percebendo que mesmo diante desse entrelaçamento, mas nós também vamos notando que a constituição do paganismo começa a cair. Né? Nós vamos notar que ele vai entrar na sua fase assim de decadência no século IV. Né? Quando chegarmos ao final deste século, nós já perceberemos que o Império Romano será, de fato, um império cristão. Né? E é importante observarmos essa realidade porque nós ainda percebemos no século IV, do ponto de vista do paganismo, que existe um paganismo nas letras, né? Os filósofos clássicos que nós evidenciamos, eles são retratados muitas vezes com toda a sua filosofia pagã, né? Nós podemos evidenciar, nós vamos notar também a realidade de outras questões ligadas até a algumas religiões, porque nós sabemos que o homem, a natureza humana, ela clama por algo de infinito. Né? O coração humano tem sede de infinito. O coração humano ele busca o transcendente. Né? Então, o Império Romano pagão, se nós formos observar, ele também anseia por algo que transcenda esta realidade temporal. Então, ele facilmente se deixa influenciar por religiões vindas do Oriente. Nós bem percebemos isso ao longo do nosso estudo, nós bem percebemos que existiam algumas realidades, algumas seitas, que muitas vezes eram absorvidas pelo próprio Império Romano e muitas vezes até abarcadas pelo cristianismo nascente. Né? Nós podemos citar, por exemplo, o gnosticismo do século II, tão combatido no século II, né? Que já não era uma realidade tão recente, era uma realidade até antiga. O gnosticismo não é, para aquela realidade do século IV, não é uma realidade nova, uma realidade bem antiga. E é sempre combatida, de tempos em tempos, a necessidade de se combater o gnosticismo, se assim bem evidenciado. Do mesmo jeito, se nós observarmos, ele já era combatido já no século II, nós observamos aquela realidade, por exemplo, de Santo Irineu, né? No final do século II, através da sua Adversus Haeresis, ele utilizou na sua obra fortes argumentos contra o gnosticismo, né? Que alegava a existência de um Deus bom e um Deus mau. Né? O Deus mau seria o Deus do Antigo Testamento, uma realidade bastante sem muita lógica, né? A doutrina gnóstica, se assim evidenciarmos. Né? Mas além do gnosticismo, nós observávamos outras realidades também vindas do Oriente, também vindas daquela região lá da Ásia Menor, né, como o mitraísmo, né, que são aqueles seguidores do chamado deus Mitra. Nós também observamos a realidade da astrologia, que também acaba sendo importada lá da Ásia. Né? Você vai observar essa realidade da astrologia, do entendimento dos horóscopos, né, que o Império Romano muitas vezes acabava se deixando levar, e ainda por cima inúmeras outras realidades ainda até mais sérias, mais graves, como a prática, o uso de utilização de magias, né? O uso da utilização de sacrifícios até humanos para oferecer a seus deuses. Né? Então, eles, de alguma forma, tentavam ainda se manter dentro do paganismo antigo, tentavam ainda querer manter este paganismo, né? Através dessas diversas ideias que se evidenciavam, dentre outras constituições, como o próprio neoplatonismo, que eles também sempre tentavam dar uma nova roupagem, uma nova ideia às vertentes platônicas. Né? E daí que surge o neoplatonismo, que Santo Agostinho tanto depois vai começar também a questionar dentro dos seus escritos. Mas nós vamos notando que essa constituição
de uma mentalidade pagã dentro do império ainda se tornava viva, ainda se mantinha viva neste século IV, especialmente logo no primeiro, digamos assim, quarto deste século, né? Mais ou menos até ali o ano 325, 330, né? Quando nós percebemos ainda o reinado do imperador Constantino. Interessante observarmos esta realidade. Então, tudo isso que nós evidenciamos no aspecto religioso, nós também podemos perceber que muitas vezes essas diversas doutrinas, mitraísmo, com neoplatonismo, com astrologia, com a constituição do uso das magias, o próprio gnosticismo, se misturavam, criando uma realidade ainda mais séria, que era a mistura de todas essas religiões e a aceitação de todas elas, né? Todas essas teorias. E aí nós teríamos o que nós chamamos de sincretismo, que cada vez mais ficava amalgamado ali, né? Misturado nessa busca pelo divino, se assim pudermos perceber, dentro do aspecto pagão. E nesse contexto o cristianismo crescendo, né? E muitos pagãos também utilizando elementos cristãos para justificar os seus elementos pagãos. Então você via mesmo essa amálgama de doutrinas que por vezes se evidenciava neste século e que havia uma necessidade de a igreja também se posicionar. E aí a grande dificuldade que o paganismo enfrentou para com a igreja foi justamente essa, porque a igreja não dialoga com o mundo, né? Não se barganha com a verdade, não se barganha com as coisas de Deus. Então a igreja ela realmente vai se posicionar falando acerca de um Deus que é único e que é um Deus ciumento, ele não divide a sua glória com nenhum outro Deus, né? Na nossa concepção são deuses falsos, então a igreja se posiciona claramente sobre isso. Neste século nós temos um santo Atanásio, neste século nós já vamos perceber que é o século em que nasce o grande Santo Agostinho, esse é o século de Santo Ambrósio, este é o século de São Basílio Magno, de São Gregório Nazianzeno, de São Gregório de Nissa, né? Nós já evidenciamos em outros momentos. Este é o século dos grandes santos e doutores da igreja que não vão se curvar diante dessas realidades paganizantes, né? E que para eles é até fácil debelar para esses grandes doutores, porque eles também estariam envolvidos em buscar defender a igreja das próprias heresias que estavam insistindo em arrastar as almas para o erro, né? Então nós vamos notar justamente essa dificuldade dentro deste século. E aí, a partir desse contexto, nós já vamos percebendo, diante de todas essas condições, que mais ou menos ali já no último quarto de século, né, já por volta ali do ano 360, 363, mais ou menos, nós vamos observar a presença de um grande imperador, também grande imperador, mas pagão, né, e que realmente vai fazer a sua última tratativa, sua última tentativa de ainda restabelecer o paganismo no Império Romano, porque cada vez que os anos se passavam, após o Edito de Milão de 313, cada vez que os anos se passavam, o Império ia se tornando cada vez mais cristão, né? A perseguição tinha cessado na grande maioria do Império Romano, nós vamos percebendo que o próprio Concílio de Nicéia foi protegido, digamos assim, teve o aval do próprio imperador, né? Nós vamos percebendo essas realidades, ele não só deu aval, mas ele garantiu que o concílio de fato acontecesse, né, no ano 325, então o império estava aos poucos sendo cristianizado, o império enquanto todo, não apenas em Roma, mas toda a configuração ali da bacia do Mediterrâneo, se assim pudermos observar, né, desde aquela região lá do lado da Palestina, Antioquia, né, a configuração do norte da África, o Egito, a projeção toda da Europa, nós estávamos observando que o império aos poucos estava sendo todo cristianizado e este imperador, né, Juliano, o apóstata, assim a história veio a chamá-lo, Juliano, o apóstata, ele foi de fato a última tentativa, digamos assim, que o Império Romano teve para conferir, para garantir, digamos assim, que o paganismo retornasse, né? Se assim bem pudermos perceber. Então, a grande contra-ofensiva do paganismo, né? A configuração de Juliano. Na verdade, Juliano foi um imperador, né? Que nem sempre ele foi alguém pagão, vamos dizer assim. Ele já nasceu num ambiente de processo de cristianização.
se assim notarmos, né? Ele ali é mais ou menos do ano 331, ele nasce no ano 331 da família, inclusive, de Constantino. Ele era sobrinho de Constantino, né? Ou seja, filho do irmão do imperador. E, diante dessa realidade, depois que Constantino morre, né? Nós vamos notar que as sucessões ao trono, ao Império Romano, seu sucessor Constâncio, na verdade, ele tenta acabar com praticamente toda a família, justamente para garantir que ninguém tomasse-lhe o trono imperial, né? O filho de Constantino, no caso, Constâncio. Ele tem uma tentativa mesmo de acabar com toda a família. Juliano foi um dos pouquíssimos herdeiros que permaneceu vivo, mas mesmo assim ele foi enviado para um exílio, onde ficou pelo menos ali entre 15 e 20 anos exilado, né? E é interessante notarmos que Juliano ele foi um batizado cristão, né? Foi batizado na igreja, mas foi educado na fé ariana. Então ele não era um católico, vamos dizer assim, do ponto de vista da fé reta, né? Ele era um ariano, ou seja, ele foi educado dentro da heresia. Entende? Então, perceba essas realidades para que você note o desenvolvimento da psicologia deste homem, que vai crescendo e ele vai alimentando nessa realidade do seu crescimento, tanto do ponto de vista cronológico, mas do ponto de vista psicológico. Seu crescimento vai alimentando ali, enquanto ele crescia, ele alimenta um ódio, de certa forma, ao próprio catolicismo. Ele alimenta um ódio ao cristianismo. Por quê? Porque Constâncio, ele era, de fato, um ariano, né, de fato, e o imperador que matou, veja bem a psicologia, o imperador que matou toda a sua família, deixando apenas ele vivo, mais um irmão, que depois, por sinal, foi morto também, na cabeça dele esse homem era católico. Então ele desenvolveu um ódio à igreja dentro desse contexto, né? O homem que matou toda a sua família, toda a sua casa, pertencia à igreja católica. Então ele já começou crescendo, desenvolvendo naturalmente um ódio contra a igreja, embora tivesse sido batizado como católico, né? Ainda que ariano. Mas entre tudo isso ele vai crescendo e no exílio ele aproveita para ler os clássicos do paganismo, né? Ele aproveita para ler Platão, ele aproveita para ler Aristóteles, né? Até mesmo as realidades dos grandes sofistas da antiguidade. Então você vai percebendo que ele também vai alimentando essa filosofia estoica, vamos dizer assim, né? Da antiguidade mesmo. Até mesmo a filosofia platônica, uma filosofia toda voltada para um paganismo, se assim evidenciarmos, né? Ao mesmo tempo que ele também busca conhecer esta fé. Só que a fé que ele conhece é uma fé ariana, não a fé reta, né? A fé baseada na heresia. Tanto é que, mais adiante, quando ele já está praticamente bem amadurecido, né? E depois que ele já sai do exílio e volta para o império, ele percebe tudo isso, ele faz as suas ponderações, tendo lido os clássicos, tendo lido aquilo que a igreja ensinava, né? Ele entendia que a igreja, catolicismo, ele pregava muito o amor, o perdão, a reconciliação, tão diferente da realidade do paganismo, que pregava sempre a soberania, que pregava sempre a supremacia, que pregava sempre toda uma realidade moral desvirtuada, né? E aí isso entrava em choque com aquela realidade do cristianismo, né? De um amor, de um perdão. A realidade é que você via pessoas que não tinham nenhuma cultura, que não tinham nenhuma família nobre, não apresentava nenhum título de nobreza e, no entanto, ela estava lá inserida dentro de um cargo de autoridade, né? Como era o caso dos próprios bispos, como era o caso do próprio bispo de Roma, né? Que apresentavam cargos de autoridade, mas existiam bispos de Roma que eram até escravos, como foi o caso do Papa Calixto, que era um escravo, né? E ele não entendia como é que poderia ser possível isso. Então isso criava nele esse preconceito, o que tornava cada vez mais evidente essa ojeriza para com o cristianismo, né? Diferente da realidade que ele percebia da história de Roma, desde a época da sua monarquia, a época da sua república, depois a época do império, em que Roma ela só crescia. E ele vive num contexto em que agora esta Roma ela está numa fase de decadência, né? A olhos vistos.
Há uma decadência moral, há uma decadência espiritual, há uma decadência econômica, os níveis inflacionários ali aumentando, o povo romano passando fome. Você vai observando toda essa realidade que Juliano vai vivenciando e ele diz o quê? Tudo isso se deve porque o cristianismo está ganhando terreno aqui no Império. E com essa mentalidade de amor, de perdão, de reconciliação, não é possível que um império possa prosperar assim, né? Então isso vai criando nele esta vontade de querer acabar com esta realidade do cristianismo, impedir este avanço, se assim observar. Tanto é que depois de ele ponderar essas realidades tanto do paganismo, dos clássicos, dos filósofos clássicos, como também da configuração do próprio cristianismo, né, ele vai falar justamente sobre essa realidade, sendo a princípio ariano. Então ele diz assim, eu li, vai meditar ele. Eu li, eu meditei, eu ponderei e recusei. Né? Eu li as realidades do cristianismo, a doutrina, toda a realidade do que é pregado no cristianismo. Eu meditei sobre isto, eu ponderei sobre isto e deliberadamente eu recusei. Eu apostatei. Eu vi essa realidade toda, eu vi a pessoa de Jesus, eu vi toda a realidade doutrinária que era lançada ali pelo cristianismo, eu medito, porém eu recuso. Né? E por isso a história vem a chamá-lo de o apóstata, né? Porque a princípio ele teve uma educação de certa forma cristã, meio que às avessas, mas teve, e depois ele, digamos, recusa, né? E tenta voltar a essa condição anterior, tenta voltar à condição vamos dizer assim, pré-constantiniana, né? Se assim observarmos, antes do Edito de Milão. Ele ainda tenta resgatar isso. Claro que ele não vai fazê-lo da mesma forma como os outros perseguidores, como nós vimos com Diocleciano, como nós vimos com Domiciano, como nós vimos com, digamos, Flaviano, com Décio, né? Com os imperadores dos 3 primeiros séculos. Ele não vai fazer como eles, até porque nós já não estamos mais com uma igreja do tempo de Nero, em que nós estávamos ali, os cristãos ali eles estavam acuados e eram uma imensa minoria. Agora, praticamente no século IV, nós temos que o cristianismo ocupa todas as escalas do Império. Todas as classes sociais do Império nós vamos evidenciar ali no século IV. Né? Então você vê cristãos em todos os ambientes, misturados, inclusive com os pagãos. Existiam cristãos que tinham amigos e amigas pagãs, e viviam, de alguma forma, até mesmo com uma certa liberdade e, de certa forma, até em paz entre eles. Né? Havia uma certa tolerância, digamos assim, religiosa. Já não estamos mais nos tempos de Nero, já não estamos mais nos tempos de Domicianos, já não estamos mais nos tempos de Septímio Severo, no século III, já não estamos mais no tempo de Décio, a terrível perseguição que foi desencadeada por volta do ano 250, 251. Estamos agora, depois de um processo já de edito, diante de uma realidade completamente diferenciada, em que os cristãos estão ocupando boa parte dos cargos da sociedade, né? Estão assim às claras, realizam seus cultos às claras. Lógico e evidente que Juliano não tem condições de fazer voltar a perseguição como nos tempos de outrora. Né? Então ele começa já de forma sorrateira, de forma assim bastante sorrateira mesmo, né? Se assim pudermos observar. Ele vai começando gradativamente a impedir que algumas pessoas ocupem certos cargos, ele começa a atrapalhar o desenvolvimento do comércio, da economia, quando se tratam de cristãos, ele começa sorrateiramente a minar, digamos assim, os trabalhos, as realidades, por dificuldades nas atividades, vamos dizer assim, da sociedade, especialmente quando são cristãos ali a ocuparem aquelas funções. Então ele começa gradativamente esse processo. Né? Em Antioquia, por exemplo, ele como nós sabemos que é aquela região ali próxima à faixa de Gaza, né, na Palestina, no início mesmo, nos primeiros tempos do cristianismo, era uma região completamente oposta, avessa mesmo à causa do evangelho, então ele começava a, vamos dizer assim, agradar aquelas pessoas, agradar aquela população, né, justamente porque eles eram contra o cristianismo. Então começava a agradar algumas pessoas para que ele pudesse também
tê-las como aliadas nesse sentido. Então, a estratégia que ele tentou utilizar contra a realidade cristã foi uma estratégia mais por esse caminho, né? Já não era mais uma estratégia de uma perseguição atroz, sangrenta. E mesmo assim, nós vamos notar que ele realmente teve algum êxito, mas como já existia um cristianismo bem sólido neste império no século IV, então este êxito realmente ele não conseguiu se sobressair, né? É interessante notarmos esta realidade. O fato é que quando ele assume o seu reinado, né, no ano 361, e ele fica só 2 anos praticamente nesse reinado, até 363, ele já não era mais cristão, né? Quando ele assume a realidade de imperador, digamos assim, ele já tinha apostatado, né? Ele já não era mais cristão. Tentou fazer de toda forma, manter justamente uma tentativa, né? Um malogro, na verdade, porque malogrou essa realidade de tentar paganizar novamente, tentando construir, inclusive, novas estátuas, ou colocando estátuas que já haviam sido removidas no Senado, por exemplo, colocar de volta, né? Então, por várias vezes houve essa tentativa, na tentativa mesmo de fazer sobressair os deuses do paganismo, os deuses romanos, vamos dizer assim, né? Os falsos deuses, a oferecer sacrifícios, inclusive, né? Dentro desse contexto todo. Então, ao longo deste século IV, especialmente do tempo em que ele foi imperador, nós vamos notar essa realidade ali, mais ou menos até o ano 363, né? Se assim bem pudermos perceber. E é interessante também observarmos todo esse processo quando, por ocasião da sua estada lá em Antioquia, né? E ele vai tentar uma nova investida contra o Império Persa, né? O de hoje é o Irã, o Iraque, toda aquela região. Então, ali naquela batalha que ele enfrentou contra este império, ele foi atingido, até por um descuido da parte dele, ele foi atingido no fígado por uma flecha, né? E aí ele, de fato, não sobrevive naquela noite, ele morre naquela mesma noite fatídica, né? Em que ele foi atingido nesta batalha de tentativa de retomada de posição com relação ao Império Persa, ali vizinho, bem próximo a Antioquia, né? Onde ele também estava ali numa estadia na tentativa de agradar aquela população. Mas o fato é que ele morre naquela madrugada e a sua ojeriza para com o cristianismo, a sua ojeriza para com o próprio Cristo, a quem ele chamava de um camponês analfabeto que não sabia de nada, e como é que podia alguém seguir esse camponês analfabeto? Né? Como é que pode um camponês fazer tanta modificação, tanta mudança numa civilização, numa sociedade? Então ele realmente ojeriza a própria pessoa de Cristo. Então isso criou até alguns boatos, né? Por parte dos súditos do imperador Juliano, e diante do seu leito de morte ele teria, já às vésperas mesmo de morrer, efetivamente, momentos antes de morrer, ele olhava para o céu e dizia: venceste, ó Galileu. Né? Essa frase que também passou à história como uma frase célebre de Juliano, o apóstata, que não conseguiu fazer com que o império voltasse atrás no seu paganismo. Né? Nós já estávamos diante de um império praticamente cristão, ali já aos fins do século IV. Se nós notarmos em seguida, né, após essa realidade correspondente à constituição de Juliano, depois de sua morte, outros imperadores, se assim bem observarmos, outros imperadores tentam voltar à posição antes de Juliano, né? Nós vamos ter aí a presença, por exemplo, de Galiano mesmo, né? De Valentiniano, que são imperadores que vão suceder a Juliano, o apóstata. O próprio Galiano mesmo, ele vai desfazer tudo o que, digamos, Juliano tinha feito, né? Na tentativa de resgatar os estragos que Juliano tinha proporcionado. Então ele vai novamente voltar com as imagens sagradas, vai novamente voltar com a possibilidade de se ir sem problemas à igreja, né? Ele vai voltando a essas condições naturalmente. Estou falando de Galiano, que vai, de novo, tentar desfazer tudo aquilo que Juliano tinha proporcionado. Para você ver que, diante dessa realidade deste apóstata, nós vamos notar que ele, praticamente a igreja não saiu nem ferida, né? Se assim pudermos observar. Ela não saiu sequer ferida da realidade que foi vivenciada ali por Juliano. Né? Ele não conseguiu nem machucar
a igreja. Em contrapartida, o próprio império estava cada vez mais devotado ao fracasso, ao seu declínio. Nós vamos perceber que daqui por diante, o Império Romano, o majestoso, o colossal Império Romano, que nós tínhamos visto outrora, né, ele vai começar um estágio de decadência cada vez mais rápido, cada vez mais acelerado. Né? Do século IV para o século V, nós vamos ver que o Império será abraçado por uma série de acontecimentos, né? A própria configuração dos imperadores que já não estão mais à altura do cargo que eles vão ocupar, que eles estão ocupando, mas também nós vamos perceber a realidade intelectual que também vai decair dentro desse contexto. Nós vamos, enquanto percebemos o declínio do império, do ponto de vista inclusive filosófico e intelectual, nós percebemos a ascensão da igreja, se nós observarmos também neste aspecto, né? Porque Santo Agostinho ele vem também falando acerca, dando uma roupagem nova até mesmo a uma filosofia pagã, né? Ele vai cristianizar, por exemplo, a filosofia de Platão, se nós evidenciarmos. Nós vamos perceber também um grande Santo Ambrósio, nós vamos notar tantos outros cristãos que vão, de fato, utilizar até mesmo o intelecto para justificar a sã doutrina. Né? Nós vamos percebendo isso. E um ponto também importante que nós vamos notando gradativamente ao longo da passagem do século IV para o século V, também é no que diz respeito às invasões bárbaras. Né? Se assim notarmos, nós vamos perceber que os bárbaros, aos poucos, as primeiras invasões bárbaras, elas vão começando a surgir. Já tínhamos alguns rumores, no século III, né? Mas praticamente a própria Roma mesmo não estava percebendo essa invasão, digamos assim, mas isso vai se tornar cada vez mais notório, essas tentativas de invasões dos bárbaros no século IV, à medida que o Império vai enfraquecendo. E isso vai se tornar muito mais evidente, muito mais frequente no século V, né? Que vai culminar com a queda do Império Romano, quando de fato Roma ela acaba sendo devastada, né? Já no finalzinho, já no século V, por volta do ano 476, onde teremos o último imperador Rômulo Augusto, né? Se nós formos evidenciar dentro desse contexto. Mas nós notamos toda essa abordagem dentro deste aspecto desta Roma. E aí eu trago esta reflexão sobre essa configuração do Império Romano, de como o Império, a situação do paganismo no Império após o Edito de Milão, para que nós possamos perceber que não foi da noite para o dia que a igreja foi tomando espaço, né? Cristificando-se, cristianizando-se, mas se nós formos evidenciar, foi de alguma forma algo que aconteceu gradativamente, né? Aos poucos a igreja foi se entrelaçando com essa realidade pagã, depois o paganismo vai entrando num processo ainda mais acelerado de decadência, enquanto a igreja vai ganhando cada vez mais espaço. E quando os bárbaros começarem, de fato, a assolar o Império Romano, a própria Roma, abandonada pelos imperadores, porque sabemos que a capital do Império foi transferida para Constantinopla, né, desde o tempo de Constantino, que construiu esta cidade, e pôs a cidade no nome dele, em homenagem a ele, Constantinopla. Quando a capital do Império passa a ser Constantinopla, a própria Roma passa a ser abandonada pelo próprio Império Romano, os bárbaros vão tomando conta de toda essa realidade anárquica. Diante de tudo isso, o que teremos de pé apenas? Apenas a igreja, a instituição, a única instituição que permanecerá de pé diante das hordas dos bárbaros, né? Contra os bárbaros, contra os godos, contra os alamanos, contra os vândalos, se assim evidenciarmos, os hunos, né, liderados por Átila. Então nós vamos observar justamente isso, ela será a única instituição a estar de pé para lidar com esta nova armadilha, né, digamos assim, que nós vamos percebendo já nesse contexto da civilização ocidental, essa nova batalha que nós podemos evidenciar e como a igreja vai se posicionar diante desses novos desafios, que são muito maiores até do que o próprio império, né? Porque além de se evidenciar essa invasão, nós percebemos a invasão sob o império decadente, em que a sociedade estava em anarquia, em que a sociedade estava em decadência, e a igreja vai precisar fazer esse trabalho realmente de pelo menos 600 anos de construção da civilização ocidental. É isso que nós vamos ir observando ao longo deste processo histórico. Então, nós possamos, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nós possamos, de fato, avançar nos nossos estudos,
perceber o quanto a igreja vai construindo esta civilização ocidental gradativamente e agora os desafios que ela vai enfrentar daqui para frente, depois que ela se tornar de fato um império, vamos dizer assim, depois que Roma se tornar de fato um império cristão. Que a Virgem Maria venha em nosso auxílio, em nosso socorro, venha também interceder para que nós possamos, de fato, estudar, melhorar os nossos conhecimentos, os nossos estudos do ponto de vista histórico e amando ainda mais a Santa Igreja, porque a gente só pode amar aquilo que a gente conhece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.